Vamos. Para onde? Não sei, mas estou pronto. Olha, é um mundo, é vidas. E nós, a Xênica, tem uma história muito grande, mas nós temos datas, como você está explicando, data de cada coisa, quantos anos, porque o nosso mundo, ele é espiritualmente só guardado em uma caixa de segredo, que é passado de um para o outro, e o livro nosso é esse universo, né? Com cada letra diferente, como aqueles desenhos acolá, significa muitas coisas que poucas pessoas daqui entendem o que significa. Cada árvore vem com um significado, cada ser que vem nesse planeta tem um significado, porque inclusive nós, não tem nada à toa. E então nós temos uma história muito grande que foi passada de pai para filho, de gerações e gerações, há milhares de anos atrás, também vem nossa história. Mas não tem essa documentação, quantos mil anos, né? E sabemos dessas mudanças todas que tem, nessa geração e criação do planeta, né? Em nossa história, nós temos tudo isso, né? Como o planeta se criou também, porque é uma ciência. Nós sabemos todas muitas camadas que tem daqui para cima, né? Algumas camadas, o que significa, para quê, né? E olhando pelo mundo de vocês, né? Eu nunca entrei numa universidade para estudar, mas nunca parei de estudar na universidade da vida, do planeta, que é esse grande livro aberto para todo mundo conhecer e estudar ele. E ouvindo as pessoas falar, como você, falando, né, dos estudos de vocês, nós fazemos as minhas comparações também dentro das criações dos planetas diferentes, das habitações que teve nele, né? Porque conta a nossa história que esse planeta que nós vivemos neles, nós fizemos parte desse pensamento da criação dele. Então, ninguém sabe quantos milhões de anos atrás aí. Mas ele foi planejado dentro de uma casa. Era uma casa muito pequena, onde cabia poucas pessoas dentro. Não era esse planeta. Aonde foi pensado todos os espíritos, aonde todos os espíritos se moviam e nada era materializado ainda como chegou a ser hoje já. Então, nós fazia parte de todo esse mundo, né, dentro desse mundo desses espíritos, porque cada ser tem um espírito, seja diferente do nosso, mas ele tem o espírito dele. Agora, são poucas pessoas que, como nós, que conseguem enxergar os seus formatos de vida, os seus espíritos e a importância desses espíritos para o nosso espírito se manter vivo nesse planeta.
Então, esse tempo nós temos... sempre você chega às visões que as pessoas falam. Fulano tem uma visão, viu uma imagem, assim, porque nesse tempo ainda também, dessa montagem, a gente vivia nesse mundo do espírito. Tudo o que se pensava se construía dentro da força espiritual, né? Então, para nós, o nosso mundo começou dentro da força espiritual. E ele também vai terminar dentro da força espiritual. Assim como a nossa matéria começou da Mãe Terra. Por que nós indígenas, por exemplo, estou falando indígena como a Xênica, né, e olhando também a luta de defesa de todos os outros povos indígenas que habitaram na floresta, também como chama a natureza. Mãe Natureza, Mãe Terra, né, porque nós faz parte. Nascemos da terra, dentro desse mundo da criação do pensamento, fomos pensados por uma das pessoas, que era uma família que morava nessa casa, e aí fomos criados. Por isso fizemos parte desse mundo, da montagem de tudo isso que a gente vive. Porque nós fomos criados dentro desse pensamento, feito de argila, por uma das pessoas. E se tudo que se falasse ali e fizesse, era realizado, porque era o momento da criação de todos os planetas que hoje tem. Então, nós fizemos parte e fomos criados nesse tempo aí. Se eu for contar, porque isso é uma história de 40 horas de histórias, porque é um mundo. Né? Eu vou ganhar muita... Quantas flores eu vou ganhar aqui? Tem muitas flores, né? Então eu vou acabar com o jardim de vocês. Então eu preciso cortar um pouco, né? Mas porque é um mundo, então o mundo é completo, né? Então nós temos, depois disso terminado, aí veio a ampliação do planeta para chegar onde nós estamos. Né? Aí temos o espírito que hoje representa cada coisa. Temos o espírito que representa povos diferentes. Olhando para a ciência de vocês, quando vocês falam, o homem veio do macaco, o macaco veio não sei da onde, nossa história tem, mas é diferente essa história. Nós não viemos de lá. Nossa história vem a quando foi criado e por que hoje tem representando a cada povo. O macaco tem uma família muito grande, né? Tem muitos macacos diferentes, tem muitos que já foram, mas está aí. É como uma apresentação de cada povo, né? Que está lá espiritualmente diferente, da onde que apresenta quem é quem. E nós também estamos incluídos aí nessa imagem espiritual de apresentar quem é quem, né? E então, para chegar até aqui, né, nós passamos por grandes processos, né? Vivemos um tempo muito, muito feliz, né? E depois dessa ampliação que teve, o grande espírito que estava junto fazendo essa ampliação, que ganhemos muitas coisas deles, essa roupa que nós faz, tudo que nós sabemos fazer, ele chegou o momento de se retirar para um universo que não tem terra, não tem nada, é o ar, é o infinito, como nós chamamos, Enquite. Você atravessa para um outro mundo que é como um pensamento, firmado em um pensamento, como um espírito, ninguém enxerga, por isso que a nossa vista chega até onde estão as estrelas, que ilumina, a lua, sol, essas coisas, mas daí para frente ninguém sabe o que é que existe. Não sei se os estudos de vocês chegaram até lá, mas o nosso não chegou, só chegou até aí. Chegamos na dimensão que tem o mundo dos mortos, né? A lua, o mundo de Pitsitzroite,
que é o último para poder passar para esse universo infinito que ninguém sabe o que existe para lá para frente, que foi o Criador de tudo isso, né? E essas histórias é muito bonito quando você vai ver tudo. Por isso, para nós ver a nossa ciência, porque quando dessa separação nós cobramos. Em nossa história nós fala da convivência do Sol com nós na Terra, fala da convivência da Lua com nós na Terra, quem era quem, cada um desses dimensões que tem, né? E depois cada qual foi para o seu lugar, né? E aí a gente tem dentro do mundo espiritual essa chave que Paua nos entregou, que é a ayahuasca, né? O nosso mundo, por que nós falamos que nós somos mãe terra, mãe floresta? Eu falo às vezes para a pessoa, falando do nosso povo, eu acho que quando o nosso povo, a xerenga, desaparecer, metade do planeta vai junto, porque dentro das nossas histórias nós faz parte de muitos seres que hoje todos nós dependem. Seres que vivem na água, seres que vivem na terra, seres que vivem dentro da terra, na floresta, né? E nessas energias positivas, né? Que nós que faz parte da energia que nós recebemos para sobreviver. Então, nós vivemos dois mundos. Nós vivemos esse mundo para se comunicar, como estamos aqui, e vivemos um outro mundo, que é onde está a nossa sabedoria, onde está a nossa ciência, aonde muitos do nosso povo foram encantados nesse tempo que estava nesse pensamento, nesse mundo de criação. Ele foi encantado. Quem conhece o encanto? Aqui. É uma pergunta. Conhece o encanto? Você sabe o que é o encanto? Ou tem uma imaginação do encanto? São duas coisas. E tem pessoas que têm uma imaginação do encanto, mas o encanto é uma coisa muito profunda. Então, o nosso mundo, eu falo isso porque o nosso mundo é o encanto. Nós vivemos dentro desse encanto, dentro dessa criação, aonde nós fomos transformados, grandes sábios, Deus, em pássaros, em animais, em árvores, águas e muitas coisas que nós faz parte para sobreviver aqui na Terra. E com esses encantos, foi como uma forma que aonde ninguém poderia mais entrar lá dentro, a não ser com a permissão do grande Criador que estava criando todo esse universo. E então, depois de tudo criado e que ele saiu, ninguém estava entendendo por que o nosso povo está sendo transformado em pássaro, em alguma árvore, enfim, como eu estava dizendo. Mas quando ele foi sair, ele teve uma cobrança. Nós perguntamos: como é que você vai agora nos abandonar? Ele disse: não estou abandonado. Eu vou estar sempre presente, assim você lembre de mim. E chamou mais 2 pessoas e transformou no cipó e na folha, na rainha. E ensinou como preparar e como alcançar, né? E falando, disse: aqui está a chave do seu conhecimento, do mundo que ninguém pode conhecer, só vocês, e quem conhecer com a permissão de vocês. Porque através da ayahuasca é que você vai entrar dentro desse mundo. Por isso que quem tomou ayahuasca aqui? Você vê o mundo se balançar? Você vê as árvores se mover? Porque ainda este mundo ainda está aonde os espíritos se movem, aonde você constrói as coisas e materializa aquilo que você quer. Então essa é a chave para entrar dentro dos nossos encantos, do nosso mundo, que ninguém sabe. Porque foi tudo visto. O mundo da civilização, se eu for falar para você, para nós foi a maior tristeza e maior desgraça que teve em nossos mundos. Essa é a realidade. Mas hoje estamos passando por um processo todinho. Por quê? Porque nessa época faltou a consciência da civilização entender que aquela ciência
era para se juntar, não para se disputar, para dizer quem é o melhor, destruindo um ao outro, que foi a desgraça da humanidade, e de hoje nós podemos estar num mundo muito mais avançado, né? Mas foi ignorado pela a ciência. Me desculpe, mas esse é, né, eu sou um axenenca, como eu vejo, né, e a gente está aqui para tratar sobre isso, né? Então, para nós ficou muito difícil. E a partir deste momento, o nosso mundo congelou. O nosso mundo espiritual que estava encantado, nós não tivemos tempo mais para levar. Quem que conhece as histórias dos Incas aqui? Das construções que os Incas faz, a ciência do mundo de vocês fala o que sobre isso? Sabe como fez? Ninguém sabe. Nós sabemos como foi isso. É um grande segredo que nós temos em nosso mundo. Mas nós temos, hoje em dia, cuidado como falar, como trazer isso de volta dentro dessa civilização que não quer nos entender, não quer nos unir para fazer isso tudo. Estamos criando trabalhos diferentes, né? Estamos trazendo a presença dessa chave que ele estava falando, que é a ayahuasca, né? Como ela nos trata. A ayahuasca para nós nunca endoidou ninguém. Tem pessoa que fala que é droga, mas ela nunca endoidou, nunca matou ninguém e nunca viciou nenhuma pessoa. Você entra e sai o momento que quer livremente, porque é um mundo. Você aceita ele se quiser. Se você encontrar, você vai. Se não encontrar, você pode sair do mesmo jeito, sem nenhuma contaminação. Então, hoje, a nossa ciência ficou parada por causa disso, porque o nosso espaço que nós tinha para trabalhar, para desenvolver isso, foi invadido. Nós ficamos sem espaço. Hoje nós estamos num pedaço de terra tão pequeno que o que nós olhamos agora é a sobrevivência. Como nós continuar naquele pequeno pedaço de terra? Como nós vamos viver ali dentro, aonde está tudo arrodeado e ainda o que nós temos ali dentro está sendo invadido pelos outros, querendo tirar o pouco que tem ali dentro. Então fica muito difícil para a gente. Mas é uma batalha de unificar este conhecimento que vai trazer ainda uma grande serventia para toda a humanidade. Vai trazer um grande desenvolvimento para todos nós. Trabalhamos conforme a natureza fala para nós. Hoje, o mundo, me desculpe, mas é como nossa ciência vê, o mundo da civilização, ele vive um mundo que foi criado pelo pensamento que o poder que Deus entregou. Da gente decidir as nossas vidas também, desse poder. E decidimos esse desenvolvimento aqui. Um desenvolvimento que destrói a natureza, que é o maior desenvolvimento que nós temos se nós seguimos o formato que foi criado e como nós deveria viver aqui nele. Nós temos, na nossa casa nós não vendemos madeira, nós não vendemos nada extraído da floresta, minerais, nada. Ao contrário, plantamos, mas temos nossa roupa, temos nossa comida, temos tudo. Temos a nossa água. E hoje tem tratamento de água já, mas por causa dessa civilização, como a gente está falando. Então, uma coisa para nós é que fica muito difícil quando a gente trata sobre essa ciência, essa unificação que nós precisamos ter para avançar, dar um passo mais à frente. O mundo não se acaba. A habitação, como você está falando, sim, nós sabemos disso, que ela acaba. Mas o espiritual continua lá. As árvores já passaram por um processo em nossa história que se acabou. Depois da criação, ela já acabou-se uma vez. Mas ela renovou de novo, nasceu de novo.
né? O nosso rio correu ao contrário já do que está correndo agora. Tudo são processos do planeta, que o nosso estudo fala, que nós vivemos, que nós passamos por isso, e dentro desse mundo espiritual da ayahuasca, ela nos traz tudo isso. E ficamos muito tristes, às vezes, porque quando a gente fala sobre ciência, as coisas, as pessoas ignoram a nossa ciência. Eu não ignoro a ciência de vocês. Eu respeito, porque eu entendo o que é ciência. Nunca entrei na universidade para estudar, mas eu vivo dentro da universidade. Nasci dentro, eu não entrei, eu nasci dentro. Vivo dentro dela, estudo todo dia e noite, onde o silêncio é meu professor. Entendeu? Obrigado, pessoal.